Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Saudações a vocês. Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal Hermesofia, Escola de Altos Estudos na Filosofia Egípcia de Hermes Trismegisto. Hoje nós vamos trazer uma síntese das 7 leis universais contidas no livro O Caibalion. Esse manancial de sabedoria é atribuído à doutrina de Hermes Trismegisto, que teria vivido por volta de 2600 anos antes de Cristo no Egito Antigo, sendo um grande sacerdote e por conta de todos os seus conhecimentos foi deificado como Deus Tote no Egito, que é representado por uma cabeça de uma ave, a ave Iblis, que tem um bico muito pontudo. E é muito simbólico essa ave justamente porque ela consegue capturar nas águas turvas do rio Nilo o melhor alimento para satisfazer as suas necessidades, a sua fome. E é justamente essa simbologia que eu tento trazer um pouco para você. Diante de todas as informações que você recebe e que você tem a captação a partir dos seus órgãos sensoriais, audição, visão, tato, paladar, olfato, tudo isso que chega a partir de dados, de imagens, de áudio, de tudo que você consegue captar, é difícil a gente conseguir selecionar a melhor informação. E é por isso que nós estamos aqui trazendo esse manancial de sabedoria para que você possa transformar a sua vida. As 7 leis do hermetismo transformaram a minha, transformaram a de muita gente. E é importante que você esteja aberto. A frase inicial que eu lancei nesse vídeo é justamente para isso. Os ouvidos devem estar abertos, mas eu não digo somente o seu sentido. Que a janela da sua alma esteja um pouco mais aberta para você receber tudo isso. Sem mais delongas, vamos às 7 leis universais do livro O Caibalion. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. A primeira lei ou princípio do hermetismo é a lei do mentalismo, que diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Essa lei mostra pra gente que há uma conexão entre a nossa mente microcósmica, tudo aquilo que a gente consegue conceber a partir das nossas imagens mentais. Antes de tudo, ela foi criada num plano de uma mente universal, infinita e vivente. E há uma conexão entre a sua mente e a mente do todo. E é importante, essa primeira lei mostra pra gente, ela sintetiza todas as outras, que sim, é possível você conseguir criar a realidade que você deseja, mas lógico que não basta trazer para o plano da consciência. O pensamento cria, o trabalho realiza e o universo sincroniza. Ou seja, você pode imaginar a vida dos sonhos que você deseja, mas só que é importante você trabalhar para que você limpe as asperezas do seu ego, né, e encontre o caminho para que você conquiste tudo aquilo que você deseja. Existe então no plano mental uma ação, um comando que vem da sua vontade, mas existe também um trabalho a ser feito. Limpar os vícios e construir um novo ser humano. É justamente a fórmula dos alquimistas da Idade Média. Não é transformar metal em ouro, e sim homens de vícios em homens de virtude. Você está pronto para isso? Essa transição nem sempre é fácil. Temos que combater o nosso ego para a gente atingir o todo. Essa é a primeira lei. A segunda lei ou princípio é chamada de correspondência, que diz o seguinte: o que está acima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. É importante a gente fazer uma reflexão sobre esse princípio de correspondência, observando, por exemplo, o átomo, que é a menor partícula que forma a matéria, e a gente olhar e entender e estudar um pouco mais o universo. As forças que existem em um átomo correspondem às forças das leis universais. Para ficar mais claro, se a gente pegar a célula de um corpo humano
a gente consegue descobrir todo o componente genético, né? Então na célula existe toda a carga de tudo que existe em nosso corpo, que forma o nosso ser humano. Ou seja, a célula é um holograma de um corpo. O átomo é um holograma do próprio universo. Há uma correspondência. Se a gente pensar, por exemplo, na semente e no solo fértil, ambos precisam um do outro. Então a correspondência é justamente aquilo que traz movimento e que cria todas as coisas. O terceiro princípio é chamado de vibração, e ele diz o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se você começar a observar nos planos mais grosseiros da matéria, como se fosse uma rocha que você esteja observando, saiba que ela está em movimento. Lógico que um movimento diferente da energia de vapor que você consegue observar quando você está fazendo, por exemplo, o seu café ou um chá. Você vê a água saindo do estado líquido e indo para o gasoso. A escala de vibração é muito maior no estado líquido e gasoso do que no sólido. Mas tudo que existe em planos de matéria está em movimento. Como dizia o grande filósofo grego Heráclito, não existe a possibilidade de o homem entrar no rio pela segunda vez, porque o homem não será mesmo e as águas que passam pelo rio não será a mesma. Isso significa que tudo flui, tudo tem energia, tudo está em movimento. Sabendo dessa lei, é importante você entender que o seu pensamento também tem vibração, frequência. E é importante, sabendo utilizar bem esse princípio, você consegue não só estabelecer a vibração que você precisa para atrair aquilo que você deseja, mas também entender o estado vibracional de outras pessoas. É um princípio muito poderoso do hermetismo. A quarta lei é chamada de polaridade. E ela diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos. É importante a gente pensar nisso. Ainda mais no momento que nós vivemos na nossa sociedade, a gente consegue perceber isso muito bem. Se a gente for pensar na ordem dos contrários, calor, frio, inverno, verão, escuro, claro, Deus, diabo, pecado, perdão, céu, inferno. Se a gente for pensar na dualidade, a gente começa a entender que tudo tem dois polos, amor e ódio. Veja, e é importante a gente entender essa lei da polaridade para a gente não ir para o extremo das coisas. Hoje nós vivemos num momento muito característico, onde as pessoas não se entendem quando estão na sua zona de polaridade. Quando falamos em política, por exemplo, direita e esquerda, não existe entendimento entre eles. Por quê? O pensamento é fechado, está nos polos, estão nas extremidades. É importante que uma pessoa que goste, estude política, esteja mais aberta para entender o que há de bom da esquerda, o que há de bom da direita. O que eu estou tentando te mostrar é que é importante sempre buscar o equilíbrio. Nós, estudantes do hermetismo, que conhecemos essa lei profundamente, a gente consegue vibrar numa sintonia de harmonia, não tentando ir para os polos, tentando neutralizar a polaridade, para que a gente possa vibrar numa frequência mais saudável e a gente atrair para a nossa vida aquilo que é mais tranquilo também, aquilo que nos deixa mais em paz. O quinto princípio ou lei do hermetismo se chama ritmo, que diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés, tudo sobe, tudo desce. A lei do ritmo mostra pra gente o movimento que existe na vida. E a gente pode entender isso como o ciclo de tudo que acontece. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e sabemos que vai chegar o fim. A nossa vida é finita. Assim como todas as nações e impérios, existem um tempo de gestação, um tempo de desenvolvimento e um período de declínio que mostra o fim de todas essas civilizações. Tudo que existe no plano da matéria é finito, menos o que existe no plano do todo, que é uma mente vivente infinita,
imutável. Veja, é importante a gente entender que a lei do ritmo mostra pra gente que se estamos no momento de angústia, de tristeza, porque parece que na nossa vida tudo está dando errado, saiba que isso é para te trazer uma grande e valiosa lição para que você possa viver um outro momento que é de alegria, de prazer e de satisfação. Nunca você vai vibrar somente, vai viver esses momentos de tristeza, de problemas, de dificuldades. A gente precisa de tudo isso para a gente evoluir como ser humano. Imagine se tudo fosse alegria, se tudo fosse felicidade. Talvez a vida não teria tanta graça, a gente não ia poder evoluir aqui nesse plano. E a lei do ritmo nos ensina isso. A vida é feita por ciclos. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, é importante você tentar entender tudo isso de uma maneira bem otimista. O que está acontecendo no planeta é justamente uma forma da gente entender melhor quem somos e qual é a parcela de contribuição que a gente pode levar a outras pessoas, ao mundo que nós vivemos. Sexta lei ou princípio do hermetismo é chamado de causalidade, e ele informa o seguinte: toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Não existe o acaso. O acaso somente é um nome dado a uma lei não reconhecida, pois nada escapa à lei. A lei de causa e efeito, de causalidade, é também conhecido como a lei do karma nas tradições budistas e orientais. É justamente aquela ideia de que tudo que você está tentando mostrar para as pessoas a partir das suas ações, dos seus pensamentos, você vai ser alimentado da mesma substância. Ou seja, tudo que você pratica de bom ou ruim, você vai ser recompensado de forma positiva ou negativa de acordo com a vida que você leva. Não tem como fugir dessa lei. E olha, nós vamos pagar nessa vida. Nós precisamos aprender com os nossos atos para a gente ter a possibilidade de evoluir enquanto ser humano. E a sétima e última lei do hermetismo, que está ali contida no livro Kybalion, é chamada de gênero, que diz o seguinte: o gênero se manifesta em todas as coisas. Existe um princípio masculino e existe um princípio feminino. Quando a gente vai estudar profundamente essa lei, ela não está nos referindo à sexualidade. Está falando de forças que existem na nossa consciência e na nossa subconsciência, na nossa inconsciência até. Existem duas forças sempre agindo dentro de nós. Uma ativa de criação e outra passiva de degeneração, de regeneração, de cuidado. Vamos voltar ao exemplo da semente do solo. Isso está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todas as pessoas, está no plano. O gênero está manifestado em todos os planos. Veja, semente é tese, é princípio ativo, masculino. O solo é regeneração, é cuidado, é antítese, é ânimas. Depois eu vou explicar isso melhor. Mas Carl Gustav Jung, que é o grande discípulo de Freud, psicanalista analítico, ele mostra pra gente que existem essas forças atuando dentro de todo ser humano. É a força ânimos, que é a força ativa, como estou falando, de semente, de criação, de impulso, de desejo, de vontade, de fazer as coisas. Mas existem também forças, não são antagônicas, são complementares dentro de todo ser humano, mas é importante a gente saber lidar com essa força ativa e passiva. Eu sou muito mais ativo, eu sou a força de criação, mas eu aprendi que eu preciso saber trabalhar bem tudo isso. Eu preciso ter também um solo fértil. Essa força passiva é justamente aquilo que vai trazer força à semente. Não sei se ficou muito claro, mas essa lei, ela se manifesta em todos os planos. Essas são as 7 leis do livro O Kybalion, que é um manancial de sabedoria atribuído a Hermes Trismegisto, uns conhecimentos que são milenares e até hoje encontram pontos de sintonia com o que há de mais avançado na ciência, principalmente na mecânica quântica.
vale a pena você se aprofundar nisso para você entender um pouco mais quem é você. Lembrando sempre, o pensamento cria, a ação realiza e o universo sincroniza. Um abraço e até a próxima aula.